Como dissemos, o Benfica, guia do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, foi esta tarde a Penafiel perder por 1-0. O Costa Monteiro acompanhou o encontro e está naturalmente nos nossos estúdios do Porto. Costa Monteiro, boa noite. O teu comentário ao jogo, por favor. Muito boa noite. Para já devo dizer que, independentemente de se considerar que terá sido um jogo de fraco nível técnico, a vitória de Penafiel se ajusta perfeitamente. Terá sido a equipa que menos atacou, mas quanto a mim foi a equipa mais rigorosa, aquela que conseguiu levar à prática o objetivo principal. Foi uma equipa muito bem organizada na defesa e no meio campo, muito bem no contra-ataque. O Benfica foi uma equipa de mais ataque. O Benfica rematou mais vezes, 19 remates à baliza, 9 cantos, não marcou nenhum golo. O Penafiel rematou menos vezes, 7 vezes, apenas um canto, marcou um golo. Portanto, o melhor coeficiente de aproveitamento, daí que a vitória de Penafiel se afigura justa. Vamos ao resumo do Penafiel-Benfica desta tarde. No 25 de Abril foi um Benfica de disposição atacante que apareceu, nomeadamente durante a primeira parte, tirando partido também de um certo retraimento da equipa do Penafiel, retraimento voluntário. A equipa de Zé Romão resguardou-se na sua defesa, resguardou o seu meio-campo e partia, como neste lance, a rápida para contra-ataque. Caetano e Dejão fechavam as faixas laterais e China à frente do quarteto defensivo. E também no meio-campo Rui Manuel e Elias tinham um comportamento altamente meritório, numa marcação impiedosa, mas sempre legal e leal sobre os avançados contrários. O Benfica não tinha espaços livres para jogar. Neste lance, aos 30 minutos, um livre de Moser, uma falta mesmo em cima do bico da grande área sobre Hernani e a bola na rede lateral da baliza de Cerqueira. Curioso também afirmar que nos jogos em casa o Penafiel tinha, até esta altura, beneficiado de 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. O Benfica, jogos fora, tinha o mesmo percurso. Penafiel que teve, aos 39 minutos, um remate ao ferro e Vata a desperdiçar num belo lance de cabeça ali na zona da pequena área. Durante a primeira parte, o Benfica foi a equipa que de facto mais rematou. 9 vezes de uma forma constante, mas apenas 2 dentro da pequena área. O Benfica conseguiu beneficiar de 5 cantos na primeira parte contra um canto da equipa de Penafiel. Penafiel sempre no contra-ataque, neste lance aos 44 minutos por Caetano. Em cima do tempo regulamentar da primeira parte, uma lesão de Moser, que quanto a nós iria ter influência no desenrolar da partida, já que Moser é um elemento fundamental, a nosso ver, na equipa e no xadrez de Tony. Já na segunda parte, uma falta de Lima, quase em cima do limite da grande área. Vemos em repetição, a falta é de facto fora da grande área. Não há razões para os protestos contra a arbitragem de Rosa Santos. E aos 5 minutos surge o único gol da partida. Centro de Caetano. Amâncio vai aparecer ali na pequena área a fuzilar a baliza de Silvino. Vamos ver a repetição. Há alguns protestos ténues dos jogadores benfiquistas. Ficam em dúvida nas imagens se o homem do Penafiel terá jogado aqui com o braço neste lance na grande área. 1-0 para o Penafiel, o golo obtido aos 5 minutos da segunda parte. As dificuldades aumentariam. 12 minutos, Elias podia ter feito o 2-0. O Benfica não era o mesmo, de facto, da primeira parte. Aos 16 minutos, Paulo Henrique entra para o lugar de Caetano. E o Benfica tentava, à medida que o tempo ia correndo, pressionar o adversário sobre o seu meio-campo. Nomeadamente através da marcação de cantos, pelo especialista que é o brasileiro Lima. O Benfica, na segunda parte, obteve 4 cantos contra nenhum do Penafiel. O Benfica continua a ser a equipa que mais rematou, 10 remates à baliza. O Penafiel, na segunda parte, aumentou a sua cota de remates à baliza para 5. Praticamente no final da partida, Vata, aos 33 minutos aqui na grande área, atrapalha-se e dá origem à defesa de Cerqueira. E aos 37 minutos, a única ocasião, junto à pequena área, canto de Lima, defesa segura de Cerqueira. Vitória certa do Penafiel, uma arbitragem, excetuando aquele lance na grande área do golo do Penafiel, arbitragem segura de Rosa Santos, num jogo que foi muito difícil de dirigir, foi um jogo rijamente disputado. O Penafiel tinha acabado de marcar o golo que lhe daria a vitória sobre o Benfica. Alegria natural entre os seus adeptos.
Em futebol, contudo, a alegria de uns é quase sempre a tristeza de outros. O encontro entre o Penafiel e o Benfica era aguardado com grande expectativa. O Penafiel, uma das equipas sensação deste campeonato, apenas perdera no seu campo com o Futebol Clube do Porto. O Benfica tinha a oportunidade de ganhar vantagem na liderança. O que poderia acontecer durante a partida foi a questão posta a dois homens que ficaram no banco. Um do Benfica, o outro, um jogador do Penafiel. Penso que vai ser um grande jogo, né? Apesar de o Benfica ser um time grande, como todo mundo sabe, né? Vários jogadores excelentes, mas estamos aí trabalhando essa semana para superar tudo isso. Realmente, eu acho que a partir do momento que o principal adversário na liderança do campeonato, como o Futebol Clube do Porto, tem um resultado negativo, eu acho que a motivação aumenta e com isso o Benfica vai lutar para conseguir os 2 pontos, já que o nosso objetivo é distanciar o quanto mais do adversário mais direto, para que a gente possa ser campeão desse campeonato. O jogo não foi grande coisa do ponto de vista técnico, mas foi um jogo emotivo. José Romão, o treinador do Penafiel, foi durante toda a primeira parte um homem apreensivo. Os seus jogadores, apesar dos incentivos, não atinavam com a explanação do jogo do Benfica. No segundo tempo, foi a vez de Tony ficar preocupado. A sua equipa sofreu um golo logo no início da segunda parte. Tony fez tudo quanto estava ao seu alcance para virar o resultado. Não conseguiu e foi José Romão quem recolheu os louros no final da partida. Portanto, o Penafiel 1, Benfica 0. Os comentários foram do Manuel Costa Monteiro, a reportagem do Jorge Campos. Nos estúdios do Porto, para além naturalmente do Manuel Costa Monteiro, temos o treinador do Penafiel, o José Romão. José Romão, muito boa noite. A sua opinião sobre este encontro com o Benfica? Boa noite. Bom, o jogo foi extremamente difícil para nós no início. O Benfica entrou a querer agarrar o jogo, como se costuma dizer. O Penafiel estava atento. Tentou, no fundo, também não ser sufocado, entre aspas, pelo poderio do Benfica. As marcações não estavam a ser muito corretas, mas para todos os efeitos a equipa, à medida que foi avançando, sentiu que poderia conseguir alguma coisa. O Benfica, no fundo, através do seu pressing inicial, também foi diminuindo essa mesma pressão e chegámos ao fim da primeira parte com um resultado, de certa forma, que nos dava boas perspectivas para a segunda. As correções foram feitas e, naturalmente, que depois com o golo as coisas ficaram mais fáceis para nós, já que o Benfica era obrigado a arriscar muito mais. Nós tínhamos uma estratégia montada, naturalmente, em termos de vantagem. Felizmente as coisas correram bem. Os jogadores trabalharam imenso, foram rigorosos taticamente, naturalmente, já que a disparidade de valores que estava em jogo em termos qualitativos era enorme, mas naturalmente que isso foi superado através de muito trabalho, de muita generosidade e de muito entusiasmo. Felizmente correram bem as coisas. José Romão, há pouco tempo o José Romão afirmava que o Penafiel não tinha andamento para a UEFA. A frase é sua, a sua modéstia fica-lhe bem, mas que o Penafiel justifica de facto algo mais, já que hoje a vitória frente ao Benfica e as boas exibições têm vindo a realizar. Bom, é indiscutível que quando nós dizemos que o Penafiel não tem, e eu digo que o Penafiel não tem pernas, é por razão muito simples. E também quero dizer que esta vitória sobre o Benfica não vem aumentar o plantel do Penafiel, nem as soluções do Penafiel em termos de resposta a este campeonato. Nós temos 17, 18 jogadores, e repare, somos o plantel com o menor número de jogadores utilizados. Nós temos uma realidade bem definida e não é por vencermos algumas pequenas batalhas que nós poderemos partir para outras situações ou iludir quem quer que seja. O futebol não se constrói com ilusões nem com sonhos, mas também é verdade que eu também tenho dito que, para além da realidade do clube, nós não entregamos os pontos a ninguém. E enquanto existir 1 minuto, 1 segundo, 90 minutos por jogar, nós lutamos por eles com o mesmo entusiasmo e também com, é bom dizer, com algum valor, já que os nossos atletas também têm valor. Mas também é bom reforçar que este campeonato tem exigências tremendas, tem uma tipicidade muito própria. E eu pergunto, quando nós tivermos algumas lesões, e felizmente não tem acontecido, alguns castigos, naturalmente que as nossas soluções e respostas para o campeonato vão ficar muito menores em termos qualitativos. É aí que nós nos debruçamos, é por aí que nós queremos seguir e naturalmente temos em vista dar sempre mais e melhor. Não, portanto, o problema do Penafiel é a falta de alguns jogadores-chave, não? Portanto, em que setor é que pensa que essa ausência mais se sente?
Bom, diria que penso que todos os técnicos planeiam um plantel equilibrado, de certa forma, para fazer face às respostas do mesmo campeonato. Não vou dizer que fazia falta para a frente, ou para o meio, ou para trás. Nós precisávamos de bons jogadores, de jogadores que pudessem dar resposta às nossas necessidades. Precisávamos de um plantel com soluções. Naturalmente, nós apontávamos para 22 jogadores do mesmo nível. Não temos esse número, muito longe disso, mas naturalmente que estes que temos têm-se portado bem, são bons, têm trabalhado e espero que eles continuem com o mesmo brio e o mesmo entusiasmo. O Penafiel é uma equipa de grande disciplina, de grande rigor, uma equipa de contenção, digamos assim, de contra-ataque. É um campeonato com poucos golos. Será que esta faceta do campeonato, este aspecto tipo do campeonato, beneficia de alguma maneira o estratagema, a estratégia do Penafiel? Bom, naturalmente que nós temos a nossa leitura das coisas. O Penafiel tem os jogadores que tem, e é na base dos jogadores que tem que terá que partir com estratégias para avançar para este campeonato. Naturalmente que a forma de estar que mais se adapta aos nossos jogadores é uma forma de contenção. Vamos pegar nessa palavra contenção. Naturalmente que é serviço do contra-ataque, mas penso que todas as equipas jogam em contra-ataque. Eu tenho repetido várias vezes. Penso que neste momento nenhuma equipa do mundo joga num ataque continuado de 90 minutos. Penso que o contra-ataque é uma resposta a um ataque. Por isso todas elas jogam em contra-ataque. Naturalmente que nós temos que ter uma maior eficácia. Se nós vamos menos vezes à baliza do adversário, temos que ser muito mais eficazes, naturalmente. É esse sentido que nós temos dado à nossa equipa, é esse sentido que nós queremos que a nossa equipa interprete cada vez mais, ou seja, interpreta do sentido defensivo de uma forma positiva e o sentido ofensivo também. Os dois sentidos de jogo, defensivo, ofensivo. É isso que nós temos tentado a fazer. Sim. E, no fundo, tornar a equipa mais eficaz. Hoje, não fomos tantas vezes à baliza do Benfica quantas desejávamos, mas fomos lá uma e, no fundo, marcámos. Eu penso que representa 2 pontos. É importante. Obrigado, José Romão. Obrigado, Manuel Costa Monteiro. Durante o jogo, Mozart do Benfica e Caetano do Penafiel magoaram-se e foram transportados de maca para fora do relevado. Mozart, inclusivamente, foi depois radiografado no hospital de Penafiel. Todavia, a lesão parece não ser grave. O mesmo acontecendo em relação a Caetano do Penafiel, como dissemos. Foi na sequência deste pontapé de canto que Mozart se lesionou. Ele saltara com um conjunto de jogadores, depois caíra desamparado e magoou-se. Rosa Santos rapidamente se apercebeu da gravidade do lance. Mozart acabou por sair de maca. Depois voltaria para assistir ao resto da partida. No final do jogo, visto no hospital de Penafiel, foi-lhe feito um diagnóstico. Entorse ligamentado do tornozelo, provável afastamento de alguns dias. E este é o lance em que Caetano se lesionou em choque com um adversário. Aqui, Rosa Santos não se apercebeu logo de que o jogador estava efetivamente magoado e mandou prosseguir a partida. Resultado, Caetano esteve deitado no terreno há alguns minutos, acabando por ser retirado em maca. Diagnóstico: contusão traumática a nível do perónio. É provável que o jogador tenha que estar afastado dos terrenos de jogo durante 8 a 10 dias.